hoje vou contar uma coisa muito especial, um testemunho pessoal que eu tenho esperado há muito tempo a respeito da dependência química, a respeito da codependência, e eu vim aqui contar para vocês uma coisa muito pessoal, né? Alguns que não me conhecem ou que me conhecem, né, sabem que eu fui esposa de dependente químico por 18 anos, eu tive essa experiência, né? Eu tive esse período de jornada de vida como esposa de dependente químico, senti as dores, as dificuldades, os choros, né? E depois de 18 anos, a minha filha desenvolveu o transtorno bipolar. E aí, com essa pressão de recaídas, ele já tinha sido preso. Então, eu entendi por bem que eu deveria escolher, né, o que eu deveria fazer naquele momento. Porque eu me relacionei com um dependente químico, mas aprendi no caminho a me relacionar com o homem que estava ali. Eu falo muito isso nas lives e eu vou insistir isso com vocês, tá? Então, isso para mim foi tranquilo, viver com alguém que tinha uma dificuldade, mas eu não era adoecida por causa daquilo, porque eu fiquei sofrendo 2, 3 anos só, mas depois eu já consegui parar de sofrer e lidar com essa situação tal como é e me relacionar com o homem fora da droga. Então, enquanto houve relacionamento com o homem fora da droga, meu casamento se manteve. Mas quando essa relação, dependência química, problemas da dependência química, só ficou o problema da dependência química. E como eu aprendi a não ficar salvando o dependente químico, a não ficar vivendo a dependência química, a não ficar adoecendo por causa da dependência química, que isso era o que me encantou no início do casamento, né? Porque como esposas de dependente químico, nós somos dependente emocional antes de ser esposa de um dependente químico, e por isso, por ser dependente emocional, que nós nos relacionamos com um dependente químico, eu acabei me aproximando de um caso desse, mas já tive outros casos difíceis, já namorei mulherengo, já tinha namorado um cara que usava maconha também, foi um dos primeiros namorados. As relações difíceis que eu tive na minha vida eram porque eu tinha um sistema adoecido de me relacionar. Eu não me tornei uma codependente porque me casei com um dependente químico. É o contrário. Eu, por ser dependente emocional, busquei sistemas adoecidos para me relacionar. Que ele não foi o único. Certo? Então, quando minha filha desenvolveu o transtorno bipolar e eu já tinha feito uma jornada, né, de tentativas para ajudá-lo, então eu decidi optar pela minha filha, porque o relacionamento com o homem fora da droga já não existia mais. Então, por isso que eu decidi me separar. Mas o que eu quero contar para vocês no final, né, fiquem comigo aí, sobre essa grande virada que eu tive nesse trabalho, né, nessa jornada com relacionamentos com o adicto, eu quero compartilhar com vocês. Né? Eu vou falar no final, mas eu vou contar algumas coisas aqui. Então, qual é o assunto? O assunto e o tema da live é: ver é ser livre. Por que ver é ser livre? Eu não gosto muito de misturar as coisas, mesmo eu sendo evangélica. E para quem é evangélico vai entender bem que ser evangélico de berço é ser nascido na igreja já. Eu praticamente nasci filha de pastor e me desenvolvi nessa comunidade evangélica que eu faço parte. E eu, quando me casei com ele estava limpo há 3 anos. E vivemos mais 9 anos com esse relacionamento sem recaídas nas drogas. Por que sem recaída nas drogas? Porque quando eu me casei, a mãe dele dizia para mim, como minha sogra, dizia assim para mim: dependente químico não pode beber. Eu falava: ô mulher chata, por que ela fica me implicando com isso, né? E eu não aceitei muitos dos conselhos dela. Mas com o tempo, a gente, mesmo sendo evangélico, às vezes saía para namorar, ia para algum lugar, tomava um negocinho para depois ir namorar. E aí o que acontece? Eu tomava um negocinho, ele tomava todas. E eu falava: poxa, a gente tem uma coisa na igreja, tal, temos umas funções lá, é necessário você tomar esse posicionamento, né? Mas ele não conseguia. Não tem nada a ver, tal, não sei o que. Eu falava: meu Deus, eu tomo um negocinho, dá pra tomar um negocinho, tem que tomar tudo.
E aquilo, como toda mulher, né, nós não gostamos muito de homens embriagados, né? E é interessante como a gente se atrai por esse tipo de comportamento, né, mesmo não gostando. Então, por isso eu quero que você vá despertando isso. Então, ver ser livre. Por quê? Porque como evangélica, e quem não é evangélico, por favor, continue ouvindo o que eu estou falando, porque eu sei separar as coisas, tá? Eu só quero dar um exemplo de um pensamento que eu tinha. Eu ficava assim, se ele recaiu, né? Porque ele ficou 9 anos limpo, né? Eu estou falando aqui, né, de quando ele bebia, tudo tal. Então, eu falava, caramba, não precisa beber. Mas aí passou os 12 anos limpo, ou 9, vamos dizer assim, porque quando eu me casei, ele estava 3 anos tentando ficar de pé, eu considero como limpo, mas na verdade estava tentando ficar de pé, né? Então são 9 anos sem recaída na droga, mas bebendo esporadicamente, e isso, muitos dos especialistas dizem que é um modelo recaído, ou seja, não pode beber, está recaído. Tem muitos terapeutas que dizem que não tem nenhum problema. Muitos dos terapeutas e psicólogos que defendem isso, e eu respeito, mas foram dependentes químicos, então, às vezes o dependente químico acha que o álcool não é nenhum problema. Tem organismos que lidam bem com essa diferença, tem tolerância, mas tem outros que não. Bebeu, já dá o twin da droga, aí fica lá tomando para buscar o twin da droga, não dá, vai lá e se droga. Então, para um bom entendedor, é melhor que não beba, né? Mas nós, por teimosia, caminhamos por aí, ele acabava bebendo e uma hora a queda veio, né? Que foi o que eu falei, depois de 9 anos, o corpo limpo praticamente de uma química, seja cocaína ou crack, só com o álcool, né? Mas, poxa, como é que recai depois de tantos anos? O registro de memória levou ele a buscar o prazer que ele realmente precisava no momento de desespero, que eu já contei em outras lives aí, depois vocês podem assistir para relembrar, que eu não quero cansar quem já me acompanha que tá vendo. Então quem me acompanha sabe que eu estou separada dele, vivo já 3, 4 anos separada dele, né? E tem um carinho muito especial. Hoje ele está casado com uma outra pessoa, que por um acaso foi casada com um dependente químico antes dele. Olha como que a coisa, né, funciona. Uma pessoa ótima, graças a Deus ele está bem com ela, né? Eu tenho muito carisma, porque eu tenho uma gratidão pelo tempo que vivemos juntos, porque ele me ajudou, morava com os meus pais, avós, cuidei dele, ele me ajudou muito, sou grata a isso, e também com toda a experiência que eu tive nessa vida, porque com essa experiência que eu fui desenvolvendo, né, vivendo na carne, na unha ali, a dependência química, eu me tornei uma especialista em compulsão e análise comportamental. Por quê? Dani, você é formada? Não sou muito bem informada. E já atuo ajudando pessoas há muitos anos e tendo grandes resultados, porque quando a gente sente na dor e a gente vai buscar respostas, a gente alcança muito mais do que às vezes uma teoria de quem estuda numa faculdade. Não estou dizendo que eu não vou fazer uma faculdade, mas no momento eu fiz muitos cursos, gastei com muitos cursos, porque eu não tenho muita tolerância a estudos de longo prazo, que às vezes tem matérias que não agregam, e quando eu tenho foco num problema, eu quero ele mais rápido, com resultado mais prático. Então foi isso que eu fiz em 18 anos de convivência com esse relacionamento. Porque a partir da queda dele, eu comecei a estudar muito a doença, níveis de dopamina no cérebro, serotonina, né, adrenalina, comecei a estudar todos esses hormônios bioquímicos, comecei a ler livros sobre a dependência química, tentando entender como eu poderia extrair esse registro de memória da mente dele. Porque eu não sabia que era um registro da memória, mas eu queria extrair se tinha como fazer isso. Eu procurei, até na época chamava-se PET scan, um exame que a pessoa deita e olha assim para cima, com fotos que vai mudando para ver em que áreas do cérebro são acionadas para saber onde está aquela informação. Mas isso são registros de memória. Uma memória não pode ser extraída, ela pode ser sobreposta com recordações, mas não apagadas também, porque ninguém tem amnésia. Então, até isso no meu desespero eu queria. Só que é diferente de você, amiga, que pode estar me ouvindo, porque tem vários tipos de esposas de dependente químico, de alcoolista ou de sistemas adoecidos, como homens violentos. Então, eu me tornei especialista em compulsão e em comportamentos
porque eu queria entender os movimentos dele, não para dominá-lo, mas para ajudá-lo a não entrar na rota de recaída, para não ter essa queda. Então, eu acabava tentando estudar o máximo possível desses movimentos, desses gatilhos, dos disparadores. Então, eu estudei muito sobre o meu comportamento, para que eu não levasse ele para a recaída. E eu percebi que tinham esposas que se entregavam a essa dor. Que ficavam muito vitimistas, no sentido, meu Deus, meu marido é dependente químico, só Deus sabe o que eu passo, porque eu sou doente, eu tenho depressão e eu ajudo ele. E eu entendo, isso não é um deboche, tá? Eu entendo a dor que você sente, mas não é porque ele é dependente químico, é porque você tem outro diagnóstico. Você pode ter outras questões, além da dependência emocional, outras questões até, um diagnóstico duplo, assim como ele, que nós vamos falar sobre isso aqui. Então, porque eu quero contar uma boa novidade no final, né? Porque eu me separei e ele não deixou as drogas. E eu vou contar no meio do caminho por quê. E voltando um pouco, esse comportamento dos familiares que têm esposas que são dependentes financeiramente deles, então acabam não conseguindo se posicionar, brigar com ele, porque ele que cuida das coisas da conta, ele não deixa mexer na conta, né? O meu, quando ele recaiu, depois de 4 anos tentando ficar de pé, que ele perdeu o emprego e veio para casa, porque nós temos um escritório de contabilidade, eu falei, a partir de agora, as coisas são juntas, então as suas contas é eu que vou administrar para te ajudar, carteira daqui, cartão daqui, porque senão aquilo ia continuar. Quer continuar casado comigo? Então eu preciso te ajudar a ficar de pé. Mas não me derrubando com as contas, não me roubando, não fazendo nada. Nós vamos tentar estruturar tudo isso. Então eu comecei a analisar as rotas de recaída dele. Mas eu vejo que tem esposas que se deixam dominar por essa situação, porque não tem uma autonomia financeira. Outras trabalham, mas tem tanto medo de ser abandonada e de ser deixada, que paga tudo para eles sem questionar e sem estudar. Ah, Dani, mas já estudei muito. Será? Olha, eu tô para ver quem entrou nesse mundo como eu, para conseguir descobrir que o fim de qualquer dependência está na identidade. Por isso eu passei por esse processo, criei esse método para poder ajudar outras pessoas, e com quem eu aplico, graças a Deus, a pessoa consegue se libertar. Ela como esposa e ele até. Eu não prometo largar a dependência química, porque tanto a esposa quanto a dependência química depende muito de livre-arbítrio. A pessoa precisa querer, então não adianta, olha, você vem aqui, esposa, que eu vou te ajudar para fazer ele parar de usar droga. Como você vai fazer isso? Você pode orientá-lo, que se você conseguir se livrar da sua dependência emocional, você tem grande chance de fazer ele passar pelo caminho. E uma esposa tem uma autonomia muito maior, influência emocional na vida do marido do que uma mãe. Você pode realmente ajudá-lo a sair disso. Então, o que acontece? Eu consegui entender essa diferença, e eu nunca fui uma mulher de ficar prostrada. Às vezes as pessoas falam pra mim, Dani, fala um pouco da sua dor. Aí eu falo, olha, eu passava mais nervoso do que dor, porque quando eu passava nervoso de caramba, recaiu, tá onde? Tá acontecendo alguma coisa, bateu o carro, tem que ir atrás, o que eu faço? Tá na delegacia, tá não sei o quê, né? Às vezes os carros que os guardas estavam no meu nome, então os policiais vinham até mim. Eu passava mais irritação do que dor, porque eu já tinha entendido a deficiência que a dependência química traz no comportamento manipulador do dependente químico. Mas existia um homem fora da droga. E esse homem fora da droga tinha um caráter, tinha uma profissão, tinha um posicionamento a respeito de vida de fé. Então, assim, era por essa pessoa que eu me mantinha nessa situação, nessa relação. Então, isso aqui era só mais um trabalho, como qualquer outro trabalho que às vezes a gente tem no comércio, na vida, no CLT. Né? Então eu levava isso como um trabalho. Putz, tem que resolver aqui um problema tal. E isso não me fazia ficar adoecida. Só que eu sentia saudade dele. A gente, como é apaixonada, a gente sente saudade. Quem que quer ficar 6 meses sozinha a cada 6 meses? Né? Porque é quase que isso que a gente vive. Vocês que vivem, né? Fica mais sozinho do que junto com essa situação que o marido tá. Se o seu uso em casa é pior, né? Se o seu é alcoolista, tá bebendo dentro de casa, fazendo escândalo em festa, que eu acompanhei uma esposa de alcoolista. É uma situação muito difícil, porque, olha, entre comparativos, até desculpem o que eu vou dizer aqui, mas é melhor lidar com um dependente químico, que foi o meu caso, porque se o seu dependente químico é agressivo, rouba a tua casa, é maloqueiro, faz não sei o que, sei lá, não tem a ver com a dependência química, tem a ver com o caráter dele.
E se ele faz isso, tem a ver com o homem que está ali, não com dependência química, né? Mas o meu não era assim. Então hoje eu olho, eu prefiro essa dependência química que eu tinha com esse adicto, neste caso, do que com um alcoolista que vomita toda a casa, aí tem que limpar, aí é horrível, meu Deus do céu. Eu fico imaginando a situação que deve ser para vocês no dia a dia, né? E também vai nas festas, aí não pode ir na festa, porque se ele for, ele bebe, não consegue se controlar, e faz a família passar vergonha. É muita coisa difícil. Então, eu percebo que tem vários níveis de dores e vários níveis de comportamento dessa familiar, dessa esposa, né? Então eu não vivi essa, desculpa, com todo respeito que eu vou dizer, entenda bem, eu não vivi essa coitadice, essa opressão de tipo, eu não sei o que fazer, um passarinho acuado. Eu tava sempre uma leoa, sabe, em cima, querendo resolver. E era isso que eu tinha que controlar até para poder não passar por cima do homem que estava ali. Ajudar na doença, mas não passar por cima do homem que está ali. Porque se a gente passa por cima como um soldado, a gente desliga o masculino desse homem e ele se sente um capacho. E aí quer ter relação com uma mulher como? Se ela é a mãe dele? Não dá, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Isso é uma técnica, isso é um processo, isso é um método que eu aprendi nessa jornada. E aí o que acontece? Né? Onde eu quero chegar? Que o ver é ser livre. É que durante esse processo, eu até fiz algumas anotações, né? Só para eu me lembrar aqui, para eu não perder os fios da meada. Nesse processo, eu quero dizer que, assim como existem esposas que são dependentes financeira dele, eu também fui, tá? Porque eu, por ser dependente emocional, e por um acaso também os meus pais me paparicavam muito, então meu pai sempre pagava uma conta aqui, outra ali, eu ia trabalhando, o dinheirinho era só pra mim, nunca tive uma responsabilidade acentuada dentro de casa. Então, quando eu me casei, que eu já trabalhava, mas assim, um lugar aqui, outro ali, eu praticamente fiquei em casa de novo, porque casei grávida e meus pais aqui ajudando a gente. Ele ganhava 400 conto na época, dava pra nada, né? Então fomos ajudados pelos meus pais-avós durante um bom período, até que ele começou a se erguer, fez faculdade, se formou, teve uma ascensão, graças a Deus, porque ele é um ótimo profissional como contador. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que eu dependia dele financeiramente. E que eu não sabia fazer nada, porque eu só trabalhava na igreja, eu só trabalhava para minha vida no ministério e eu não tinha uma profissão. Gostava muito de ajudar pessoas, uma pessoa muito prestativa, muito amiga, mas não sabia o que fazer com essa situação. Então, o que eu pude ver? Que ele sumia, caía, se internava e eu conseguia administrar o escritório que a gente tinha conseguido abrir aqui também na nossa casa. Nós tínhamos um escritório aqui na frente da casa. E aí eu consegui administrar e aprendi tudo, fui autodidata do negócio, então eu sei lidar com um monte de coisa dentro das contabilidades. Graças a Deus tenho muitas pessoas também que me auxiliam, porque as leis vão mudando e muita coisa vai acontecendo, né? E quando ele não estava aqui, eu tinha essas pessoas para me dar esse suporte. Então eu fui aprendendo que eu precisava trabalhar. Porque meu pai dizia assim, pensa que o céu é perto, que o dinheiro cai do céu, não cai não. E aí eu fui entendendo, porque também meus avós foram adoecendo, eles eram aposentados, o dinheiro era deles, precisava pagar convênio, pagar tudo, enfim. Então eu fiquei aqui e fui aprendendo essas coisas sobre mim. E vendo que o buraco era mais embaixo, que eu era acomodada. Então eu também vivia muito tempo, dizia, sabe o que é? Eu sou esposa de dependente químico, sabe o que é? Parecia que eu gostava de falar sobre isso, porque as pessoas diziam, você é uma guerreira, ninguém aguenta o que você aguenta. Isso me fazia bem, era um ganho secundário. Mas isso começou a ficar estranho depois, as pessoas já não achavam tão bonito assim, depois que ele foi preso, depois de um monte de coisa. Porque onde eu quero chegar com vocês? Por que ver é ser livre? Porque, além de eu ter estudado livros de dependência química, livros de dependência emocional, sou muito da leitura, eu fiz cursos de dependência química, eu fiz cursos de dependência emocional. Aí eu fui fazer cursos de análise comportamental, porque tem muita coisa na internet boa. A faculdade vai ficar só, né, vai ter muito mais estudos de cursos mais rápidos, né, porque o mundo está correndo e tudo vai mudar. Então eu já estava fazendo isso. Depois disso eu assinei uma revista chamada Mente e Cérebro. Até hoje tenho muitos exemplares. Eu comi aquelas revistas, porque eu queria entender como funcionava a dopamina, como é que disparava os gatilhos, para eu poder entender
como lidar com o meu adicto e não fazê-lo sofrer com o meu comportamento também, como era que acontecia as minhas emoções. Então, além da análise comportamental, fiquei estudando isso. Depois comprei um livro. Filha, pega um livro aqui para mim, por favor, para eu mostrar aqui. Esse da medicina aqui. Eu comprei muitas coisas porque eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu já tinha buscado espiritualmente a cura e isso não acontecia. Por quê? A verdade liberta, porque não libertava o meu marido. Aí foi simples, porque eu fui entendendo que não havia uma doença onde tem uma glândula, um braço quebrado, ou um câncer que contamina. Existe um registro de memória, então não tem uma doença física. A droga sai do corpo com 30 dias para ficar bom entre nós, porque tem muita gente que diz que é com 60 dias, né? Com mais 6 meses, vai chutando pau. Ele já estava limpo há 9 anos, como é que recaiu de novo? Não estava curado? Não, porque não tinha o que curar, era livre-arbítrio. Sai a droga do corpo, fica um registro de memória. Então foi uma escolha, foi um registro de memória de lembrar. Quando eu sofro, eu uso droga. Quando eu sofro, sou obeso? Como? Quando eu sofro, me masturbo. Quando eu sofro, jogo, bebo. Então eu vou e anestesio essa minha dor. Foi isso que veio na memória dele, por isso ele recaiu. Então eu comprei esse livro aqui, ó, DSM-5, os médicos e psicólogos devem saber, que fala sobre todos os transtornos. Eu comi esse livro com farinha, porque farinha de mandioca. Porque força de expressão. Porque eu queria saber como funcionava todos os transtornos, porque eu comecei a perceber que tinha um comportamento além do comportamento da dependência química. E se não era mais espiritual, porque nós nos formamos em 3 anos, nós fizemos 3 anos de um curso de libertação nas áreas espiritualistas, espiritual, como você aqui está ouvindo, para poder entender até onde era espiritual aquilo, independente da sua religião. Eu sei que espíritas têm uma linha, os espiritualistas têm outra, os evangélicos e católicos têm outra, mas todos têm uma resposta espiritual, e essa parte já tinha resolvido. Então o que faltava? Nós fazíamos 4 anos de terapia com psicólogas e terapeutas específicas em São Bernardo. Eu moro em Guarulhos, saía daqui de carro 9 horas para ser atendido às 11 em São Bernardo. Porque lá é quem tinha especialistas de dependência química, porque eu não passava com qualquer terapeuta, eu queria de alguém que já tinha uma bagagem com aquilo, e não porque usava, mas porque tratava já, era uma clínica muito boa. Quanto tempo deu aí, filha? E aí o que acontece? Preciso me preocupar para a live não estourar. Então tá ótimo, dá tempo de eu falar bastante coisa. E aí a minha preocupação era, não adianta eu passar com um especialista que está supondo que pode ser, o que você sente. Eu preciso de alguém que já entenda a mente do dependente químico, que já entenda as emoções de um dependente químico, que ela pode até não usar droga, mas ela tem essa habilidade de lidar com isso. E as terapeutas tratavam ele e a mim também, batiam forte, gente, tá calor, né? Batiam forte em mim como dependente emocional, né? Como codependente dele. Mandava nele, ficava querendo tomar as decisões dele, vivia os sonhos dele, era isso que elas me falavam. E aí, com tudo isso, ouvindo, né, todas essas cobranças delas, eu comecei a estudar, e aí elas falavam assim: Dani, você tá parecendo psicólogo, você fala de igual para igual com a gente, os termos TEX, cortex frontal, dopaminérgico, dopamina, serotonina, né, a glândula, o sistema de recompensa, amígdala, todas essas coisas aí eu conhecia tudo e conheço, porque eu ajudo ainda muita gente. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, não é possível, ele não para de recair, não é espiritual, faço 4 anos de terapia, ele não entra em tratamento nunca. O que acontece? Mudamos de igreja, porque, se vocês sabem, eles ficam muito constrangidos, é constrangedor mesmo a situação. E é interessante que eu percebia nele a rota de recaída, que era, primeiro ele ficava intolerante, depois ele ficava irritadiço, depois ele perdia o sono como se tivesse sido 9 horas da manhã, dormido a noite toda, depois ele começa a ficar compulsivo, mal-humorado, procurando coisas assim, tipo, jogava paciência demais no computador, depois trocava de carro, a gente, 9 anos casado, trocamos de carro 15 vezes, até carro blindado a gente teve sem condições, porque ele comprava muito de leilão, ele sempre teve muita habilidade para isso, fazia bons negócios, né?
E a gente, eu ficava até com vergonha, porque a minha casa não condizia com aquele lugar, né? Também ele trocava, ele ficava, assim, às vezes assistindo muito filmes de documentários de home motor, sabe? Essas caminhonetes ou esses ônibus, micro-ônibus, né? Para poder fazer viagem. Então, ou seja, eu já percebia que tinha algo estranho acontecendo. Eu percebia, é a rota de recaída. O que está acontecendo? Mas o que me matava, e por isso que eu falo que ver é ser livre, é que eu busquei espiritualmente e não era. Porque a gente fez de tudo. Nós mudamos em todas as áreas. Paramos de beber, fizemos, né? Porque não é questão nem de espiritualidade, é uma questão de que o dependente químico não pode beber. Então eu não bebia também por causa dele. E aí o que foi acontecendo? Eu não vinha a resposta, eu falava, mas na minha fé eu creio que Jesus é capaz de curar aquele que crê. Por que não acontece com ele? As respostas já tinham vindo. Bom, primeiro porque não é doença física. É um registro de memória. E livre-arbítrio é princípio de Deus, espiritual. Ele não pode invadir livre-arbítrio. Então, ele vai falar, Senhor, por favor, está uma pessoa obesa, viciada em comida. Senhor, por favor, me cura da obesidade, tira de minha vontade de comer. Ele vai falar, minha querida, isso é da tua conta, não é da minha. Peça outra coisa. Sou o Deus do impossível, não daquilo que você pode fazer. Então, não adiantava, tinha que cuidar, né? E eu falava, olha, o que diz na palavra? Guarda o teu coração, porque dele procede todas as decisões da sua vida. Que decisões você está tomando? Porque quando ele entrava na rota de recaída, eu falava, por que você continua nisso? Por que você não volta atrás? Olha, você está, olha, olha, está acontecendo. E ele não conseguia. E fizemos terapia, e esse processo todo acontecendo paralelo, vocês entendem? E não parava, e o que aconteceu? Aí nessa, de eu começar a estudar este livro aqui, eu já tinha parado de fazer a terapia, porque chega um ponto que eles cansam de tanta internação. Internação com o mesmo papo do amor, né, do NA e aqueles 12 passos e fica lá. E assim, eu comecei a chegar à conclusão que eu não sei até onde que a internação de muito tempo resolve quando uma clínica não trata a nível de identidade. Porque 12 passos é um inventário moral de si mesmo e tudo mais que tem lá, e transportando para o poder superior, mas a parte espiritual também tem a ver com livre-arbítrio e não pode ser invadido. Então, ficava um eco, então eu entendo que 1 mês, às vezes, 2 meses, é o suficiente para uma desintoxicação dessa química. E depois a pessoa precisa tratar o psicológico e tratar a identidade que faz ele usar droga, que é onde eu vou chegar. E eu ali naquele meio daquele caminho, né, muito empenhada em tentar descobrir sobre ele e sobre mim também. Porque é assim que a gente faz. A gente quer uma desculpa, a gente quer algo que tire ele da droga, porque aí a gente vai ser feliz. E aí um detalhe, amiga, você não vai ser feliz quando ele sair da droga. Porque você é dependente emocional. E se ele ficar sem droga, você é capaz de ficar infernizando, porque você quer uma coisa adoecida. E sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente casou e ele estava sem recair, sabe o que eu tive a ousadia de dizer inconsciente? Eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu já tive tantos relacionamentos que me tiravam a sanidade, ficava na insanidade da paixão, minha Zenaide disparava. Eu falei, nossa, você me faz sofrer, né? Aí ele falou, como é que é? Eu falei, nossa relação é muito normal, né? Você não me faz sofrer. Pra que eu disse isso? O ano seguinte ele recaiu. Olha o poder da palavra, né? E aí foi um sofrimento de 10 anos, lutando lado a lado com ele. E aí quando me chamaram de Fênix, eu falei, é isso mesmo. A gente vive no meio do fogo, adormece no meio das chamas e no dia seguinte está em cinza e ressurge como se nada tivesse acontecido. O poder da resiliência, da resistência que tem a Fênix, né, que eu gosto de mostrar aqui para vocês. Eu tenho também o cavalo, porque o cavalo também é um símbolo de resistência. Eu amo o cavalo. Então, eu lutei como vocês, porque eu precisava vencer a droga, vencer a dependência química dele. Ele usava droga, eu não, mas eu queria vencer essa droga. E não era uma questão de orgulho, mas é porque a minha felicidade, que eu disse pra você que eu achava que dependia disso, envolvia a minha família. E eu queria salvar a minha família. Mas toda a luta durante 10 anos não foi suficiente. E quando ele recaiu, eu estudei, como eu falei, esses livros aqui. Ele foi preso, eu entrei na prisão também, fiz visitas. E eu não achava uma saída
para essa situação. Eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que é. E aí, nesse processo todo de estudar coach, de estudar coisa, porque eu queria uma profissão para mim, que pela primeira vez eu queria fazer algo que eu realmente fui chamada para fazer. Eu gosto de mente humana desde pequena, né? E aí eu comecei a pensar, quanto tempo eu vou continuar nisso? Porque eu estou fazendo a minha parte, mas eu não vejo que ele está fazendo a dele. Aí eu comecei a falar sobre identidade, mas eu não achava o que tinha na identidade, e como eu sou esposa, não dava para eu tratar, e parece que os profissionais não conseguiam chegar nessa identidade que existia ali dele, né? E ele também não se enxergava, não sabia o que era. Então, infelizmente, a gente viu que depois de recaídas eu comecei a ficar fraca, e eu falei, não tem condição de lidar muito se isso continuar. Aí pronto. Minha filha, aos 17 para 18 anos, desenvolve o transtorno bipolar. E a mania mudou a natureza dela. Minha filha era uma pessoa centrada, concentrada, né? Uma adulta como adolescente. E de repente ela estava tagarelando, falando alto, inconsequente, incoerente, gastando o que não podia e teve dificuldades na escola. Foi uma dor para todos nós. Eu ainda estava com ele e ele continuava recaindo. Então, a pessoa que eu tinha me casado, a imagem que eu me casei, que era de alguém que tinha os mesmos valores que eu na comunidade, que não era mais a mesma pessoa. E aí, eu também não era mais a salvadora, já não tinha por que eu continuar naquele adoecimento de tentar salvar para me sentir útil, para me sentir amada, para não perder um homem, para não ficar sozinha. E aí eu falei, agora eu tenho que escolher nas duas mãos, a minha filha ou o marido. Porque se eu escolher os dois, quem morre sou eu. Era essa a sensação que eu tinha. E aí, como ele continuou recaindo, eu tentei conversar e tentamos internar e continuou, ficou um tempo sem, mas caiu de novo, então eu decidi me separar. O amor já tinha acabado e eu decidi me separar. Mas a minha maior frustração, irmã, Fênix, era que eu não tinha conseguido ajudá-lo. E por um tempo eu fiquei frustrada, tentando entender de Deus por que isso tinha acontecido, já que a gente tinha colocado tudo nos pés desse altar. Mas ao mesmo tempo eu falava, isso está claro para mim, ele não tem nada a ver com isso. Ele fez de tudo, ele nos proporcionou, na minha fé, me desculpem quem não crê assim, que seja o universo que você acreditar, que eu cheguei onde eu cheguei. Ele me proporcionou, me ajudou financeiramente, tive ajuda de todos os lados, através de pessoas que foram tocadas no coração, e tudo foi internações que foram pagas para ele. O meu dinheiro já não aguentava mais, não tinha condições, e as pessoas me ajudavam. Mas algo não acontecia. E aí, quando ela desenvolveu, eu decidi me separar, e nessa separação eu comecei a cair de cara para entender o que era o transtorno bipolar. Ela muito resistente, eu muito triste, fiquei pensando, meu Deus, saí de uma situação que nem queria sair, mas por escolha também, eu tive que optar por mim também, em primeiro lugar, e agora a minha filha desse jeito, né? O que eu vou fazer, né? Vou procurar primeiro os meios humanos, né? E esperar que uma graça também venha sobre nós. E aí, eu comecei a estudar esse caso. E por um acaso, ela começa a se comportar. Quando o polo da depressão mudava para mania, onde ela ficava eufórica e compulsiva, a ter a mesma rota de recaída que ele. Ficava irritada, intolerante, perdia o sono, de repente na madrugada ficava agitada, querendo limpar quarto, limpar chuveiro, limpar banheiro, limpar guarda-roupa, só que nunca terminava o que começa. Porque é uma aceleração, a adrenalina está disparado dentro da mente. E aí eu pude perceber, quando eu a levei no médico, que o médico disse assim para mim, eu tenho uma notícia para te dar. Isso é transtorno bipolar. Aí eu falei, como assim? O transtorno bipolar, o que é isso? Ele falou, tem alguém na família? Porque ele é genético. Aí na hora eu entendi. É ele. O meu adicto, meu familiar,
tem transtorno bipolar e passei para ele. Porque eu tenho lá minha Zenaide com a minha doideira, sabe? Eu tenho as minhas doideiras, mas eu não tenho uma família que tenha transtornos. Nós não temos uma genética na família. Mas ele tem, a família dele tem essa genética. Tem alguns que têm depressão, outros têm outros transtornos. Então, veio dele. E aí, estudando tudo sobre isso, eu vi que ela precisava ser tratada nessa área. E o que eu fiz? Escrevi uma carta para ele, também direcionada para a esposa, com muito respeito, dizendo que isso estava acontecendo com ela e que era para ele verificar e verificar na vida dele, porque ele também tem um diagnóstico duplo. Além da dependência química, um diagnóstico duplo, o transtorno bipolar. E que é isso que o leva a usar droga. Que foi a única coisa que nós não descobrimos no meio do caminho. E eu sinto muito, porque talvez não é que as psicólogas e terapeutas não falaram para ele, não descobriram isso, mas nunca me disseram. Por quê? Quando passavam com ele, era sigilo. Ele é que tinha que me falar, mas ele nunca me disse e elas também não. O que eu acho que elas deveriam. Se tem psicóloga aqui que trata familiar dependente químico, que você identificar nele, conta para ela. Ela precisa saber que ele tenha um transtorno, seja qual for, se for um autismo leve, se for um TDAH, se for uma dislexia, porque esses transtornos, esses distúrbios, sabe, burnout, borderline, tudo isso pode levar a pessoa para um anestésico e por um acaso ser a droga, como tem muitos que vão para o anestésico, que é a comida. Então, isso é necessário que um codependente, quem é familiar, saiba, para saber até como lidar com isso e até mesmo se analisar. E eu falei pra ele, e ele achou que não era não. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, quanto tempo vai ficar recaindo? Porque hoje tá limpo, mas ele ficou limpo 9 anos, ficou limpo 3 anos depois, mas e depois? Ficou recaindo. Será que fica a vida inteira sem esse impulso? Porque o transtorno bipolar vai voltar e vai vir com a compulsão. E na hora da compulsão ninguém segura. Porque a mente já está acostumada ao que fazer na hora da compulsão, porque ela registrou esse prazer. E aí é onde recai. E passou 1 ano, passou 2 anos, e minha filha tem cada vez mais tendo recaídas, né, recaídas no sentido da mudança de polo. Nós temos acompanhamento, mas ainda até o corpo acostumar com a medicação leva um certo tempo. Cada organismo é um organismo, cada medicação tem surte um efeito. Então, o ano passado ela ficou num surto tão grande comigo, que eu estava no nosso trabalho, ela também me ajuda no escritório, e ela saiu de casa dizendo que ia morar com ele. Imagina pra mim, que ela nunca teve uma aproximação muito com ele, porque ele é muito reservado, né? De repente vai morar com ele, aí já passou na minha cabeça, o que vão dizer? Tá vendo? Ela é tão terrível que só usando droga, por isso que eu usava droga, a culpa é dela. Agora a menina tá doente, a culpa é dela. É isso que eu pensava, mas nada disso. Ele até entendeu, me defendeu com ela, que não era pra ela sair de casa, que não era assim. Mas a gente pensa, né? Significado é disparador emocional, e eu pensei tudo isso. E aí onde eu quero chegar com vocês, que ver é ser livre. É que eu falei, filha, você precisa falar pro seu pai, você precisa conversar com ele precisa entender. E ele dizia, não, isso é espiritual, é demônio, é autossabotagem. E não entendia, porque a gente saber que depende de nós as mudanças é muito mais dolorido. Porque quando a gente é vítima, a gente culpa o mundo, culpa o governo, culpa Deus, culpa quem quiser. Quando a gente espera em Deus uma mudança, é porque não aconteceu, porque Deus não quis. Então é difícil quando tem que depender de mim. E aí, às vezes depende, você tem que se posicionar a seu próprio favor, né? E ele não entendia isso, e ela falava, e aí foi passando o tempo. Não sei bem ao certo se estava recaído ou não, mas eu sei que hoje, especificamente hoje, nessa madrugada, minha filha despolarizou de novo e foi pra mania. Estava muito triste na madrugada, a gente chorou junto, na minha fé oramos junto, e eu falei pra ela, nós vamos lidar com isso, vamos ver agora, vamos ver que medicação. E ela, muito esperta, já começou também a olhar algumas coisas sobre a doença, aprendeu com a dor, foi vendo, e mãe, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então toque meu cartão.
Ontem nós percebemos durante o dia que ela estava um pouco intolerante, então, ou seja, toda a rota aconteceu e eu não me atentei, mas aconteceu. E não tenho que evitar, porque a mudança de polo, você precisa regular essa medicação para que ela não suba. Então, Cássia Kiss tem transtorno bipolar, o Elvis Presley tem transtorno bipolar, aquele cara que faz Uma Noite no Museu, aquele ator também tem. Então, assim, as pessoas conseguem se desenvolver. Maurício Matar também tem. Então, assim, consegue, mas precisa da medicação. Porque quando não tem a medicação, ou alguma forma de resolver isso, porque tem gente que é teimoso, e o lítio é a base para o transtorno bipolar, o carbolítio. Então, você precisa tomar. E a pessoa acha que não fazer exercício, fazer terapia alternativa com florais e tudo mais, tá tudo bem, só que é bioquímico. Então uma hora você vai querer não estar triste, mas você vai estar, porque é bioquímico, é os hormônios que estão movimentando. Se a mulher quando está na TPM tem os hormônios involuntários, se a mulher quando entra na menopausa também perde hormônio, também fica. Imagina quando você está ali com um transtorno acentuado e real. E aí o que aconteceu? Ele ontem ajudou ela a fazer um trabalho e ele hoje quis saber e ela contou para ele. Então é aqui onde eu quero contar para vocês algo que aconteceu. Porque a minha maior tristeza, a minha maior angústia era saber que eu posso ajudar tanta gente porque deu resultado na minha vida. Eu ajudei outros dependentes químicos que quiseram tratamento, eu ajudei familiares e esposas e mães. E por que ele não entendia que o transtorno bipolar era um diagnóstico duplo que ele tem além da dependência química e que isso é que o levava à droga? E aí hoje na conversa ela falou: pai, eu tive essa crise à noite e você precisava ver isso, né? E ela falou, e é difícil porque na hora que a gente estava fazendo o trabalho lá no computador, pai, a minha memória também já começou a ficar fraca, porque parecia que eu não estava entendendo o que tinha que fazer. Aí eu fico lenta, eu fico tentando, lendo 2 vezes a mesma frase e aquilo é ruim. Aí ele falou, aconteceu isso comigo semana passada. Eu estava indo para um lugar, mesmo com GPS, e o meu familiar, o pai dela, ele tinha uma habilidade com locais, parece que ele tinha um GPS dentro dele, que ele não usava GPS, ele chegava em qualquer lugar, até quando não tinha placa. E ele chegava. Então, ter com GPS, isso é assim um déficit de memória muito grande. E aí, o que aconteceu? Ela falou, isso que aconteceu com você, pai, é o transtorno. Você tem que olhar para isso, porque você não está ficando ruim por causa do uso excessivo de droga, porque ele usou droga 50 dias no passado, em 2012, ele tinha uma tolerância à droga muito grande e continuava trabalhando no escritório aqui. Então a mente dele, ela tinha, o cérebro tinha um poder, a epigenética desse cérebro, ele se reproduzia, ele se recuperava muito fácil. Então eu falei, como que ele não consegue agora? Tem alguma coisa estranha. Mas é porque está no polo da depressão, que às vezes vem, fica aqui, vai, fica aqui. Então em 2010 ele teve muita depressão. E aí quando foi em 2012 que ele teve a recaída, foi porque o polo foi para mania, para hipomania. E aí fica zureta. Aí é onde vai se anestesiar com aquilo que conhece. Que por um acaso na adolescência estourou o transtorno bipolar aos 17, 18 anos. A mãe trabalhava, ele não percebeu, nem ela, e ele foi levando a vida. E a forma de anestesiar esses sintomas foi através da droga. Com amizade ou não, foi assim. Então, o que será que seu esposo dependente químico tem? Então, só um detalhe. Aí hoje ele falou, filho, eu acho que você tem razão. Eu vou procurar um psiquiatra e vou procurar cuidar disso, olhar para isso e vou começar a me tratar desse transtorno bipolar. Isso para mim foi um presente de Deus. Porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Como que pode? Eu não o abandonei. Mas chegou um limite que eu precisava olhar para mim, porque salvar 2 ia me matar. E eu escolhi a minha filha. Até porque a relação caindo, já não tinha mais o que salvar. Ninguém é casado sozinho. Então, foi isso que eu fiz. E graças a Deus ele está com alguém, está bem. E agora, tratando essa área, nunca mais ele vai recair. Eu acredito nisso. Só vai recair se ele quiser, mas eu sei que ele não quer. E o seu esposo também não quer. Mas às vezes ele não sabe que ele tem um diagnóstico duplo. Então ver é ser livre. Quando eu criei esse método, quando eu entendi, coloquei passo a passo, porque uma amiga falava pra mim, Dani,
As suas palestras têm muita informação, coloca isso numa apostila e tal, porque eu já li tanta coisa, foram tantas experiências, foram tantas percepções, que tem tanta coisa na minha cabeça que eu não conseguia falar tudo num dia só. Passei tempos e tempos preparando tudo isso. Então, não dá pra gente lidar com um relacionamento desse sem ter conhecimento. A verdade liberta, é aí que liberta. O conhecimento liberta. Ver é ser livre. Uma vez que vem a consciência, vem pra consciência a cura. Então, às vezes eu vejo as mulheres com medo de entender isso, achando que vai sofrer, que vai deixar ele. Não! Mas você quer morrer também afogada ou queimada no meio do incêndio? Se você pode tentar salvar todos, a você primeiro e ajudá-lo de uma forma eficaz e aceitar que se ele não quiser isso, e aí? Você vai também se afundar junto? Eu não quero que ele arrume outra, você fala isso. Olha, já não amava mais quando me separei. Diferente de você, eu estou tentando te ajudar, porque enquanto eu amei e quanto foi possível, eu mantive o meu relacionamento casado. E viveria mais 18 anos se eu o amasse. Mas a relação se desgastou e minha filha adoeceu. Então, uma coisa aconteceu com a outra e eu fiz de tudo. Eu também não fiquei 1 ano com ele, foram 10 anos de luta, 18 anos de casado. Não me arrependo um minuto, voltaria, se eu tivesse que voltar no tempo, casaria de novo, para chegar onde eu cheguei até aqui, porque eu aprendi muito. Então, ver é ser livre. O que você precisa saber sobre a dependência química e sobre a sua dependência emocional que você não sabe? Você precisa entender que a nível de identidade é que se cura uma dependência, seja de drogas, seja de álcool, seja de obesidade, de comida. Vocês podem ver que eu tenho 3 Instagram. Eu tenho Instagram de emagrecimento, eu tenho Instagram de dependência emocional, de codependência, e tenho Instagram pessoal, né? Eu saber que eu tenho vida também, né? Às vezes a gente lida com um profissional, não sabe como é a vida dela. Tá lá, minha vida também. Tenho mãe, tenho filha, tenho irmãs, faço parte de uma comunidade espiritual, tenho a minha vida também. Tenho agora a minha profissão, graças a Deus, amo o que eu faço. E é um chamado que eu tenho de conseguir fazer pessoas que estão sofrendo isso a entender que tem uma saída. Que você pode ter sua vida espiritual, mas é livre-arbítrio, tanto o seu quanto dele. Deus não invade, por isso diz, guarda o teu coração, porque dele procede todas as decisões da sua vida. Tem um versículo em Provérbios que diz, até a criança se dá a conhecer se as suas atitudes são boas ou más. Então, todos nós temos decisão. Então, você precisa entender para poder se movimentar, não adianta só. Então, eu sou grata, porque graças a Deus ele entendeu isso. E eu tenho certeza, como ele não quer viver na droga, nunca mais ele vai recair. Se ele tratar isso, nunca mais ele vai recair. Porque é isso que o leva a usar droga. Não é a pessoa, não é o homem, não é o contador, não é o espiritual que está ali, não é o homem que eu conheci. É a compulsão do transtorno bipolar. Então, olha para o seu esposo e entenda, todo dependente químico tem um diagnóstico duplo. Ele tem algo que ele precisa tratar. Se ele não tiver nenhum desses transtornos, no mínimo, ele tem uma dependência emocional que levou ele a usar droga para poder anestesiar a dor da história dele do passado. Então aí você tem que ver isso, ele também vai ter que ver para tratar isso. Porque a internação não resolve se não entrar a nível de identidade. Então, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que de alguma forma isso possa te despertar alguma coisa na sua vida, na sua relação com você mesmo, que você possa se curar de você mesmo. Me curar de mim é o caminho para poder estender a mão para o outro. Então, pensem sobre isso e que vocês possam ter ferramentas. Se precisar de mim, podem me procurar, sigam lá no canal, tem muita informação sobre identidade, sobre significado, que é um disparador emocional, porque quando o seu esposo tratar o quem em mim usa drogas, como o meu familiar adicto, o pai da minha filha, quem em mim usava drogas, que é a identidade do transtorno bipolar, que faz parte da vida dele, nunca mais o seu marido vai usar droga. E você também, quando entender a sua dependência emocional ou a sua codependência, que é por isso que você se casou com um dependente químico, ou pela segunda ou terceira vez, você também vai curar isso de vez, vai melhorar na sua vida pessoal, melhorar na sua relação com seus filhos, vai melhorar nas suas finanças, vai arrumar um emprego, vai ter uma profissão, você vai mudar.
tudo o que está dentro de você, porque essa identidade vai sair de você e você vai ser como a borboleta e a lagarta. A lagarta tem uma personalidade, uma identidade de lagarta, e a mãe é a borboleta, mesmo que a mãe é a borboleta. Então, ela tem atitudes de lagarta e a borboleta tem atitudes de borboleta. Quando essa lagarta entra no casulo e sofre a transformação, aí ela deixa a identidade de lagarta para viver a identidade de borboleta e não repete mais o mesmo comportamento, porque é uma identidade transformada. Então não adianta só pensar em mudar e não conseguir. Você precisa ter uma identidade que não é você retirada, várias. Tem identidades que nem são você. Como diz a música da Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Tem coisas dos nossos pais em mim que te faz, em mim ou em você, que te faz recair nos sentimentos, nas emoções, na dependência emocional, como há nele também. Então pensem nisso. Decisões determinam um destino. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês e até a próxima live.